Olá, gente. Boa tarde. É um grande prazer estar com vocês, trazendo mais um programa Manual do Proprietário, o nosso projeto de melhor qualidade de vida, qualidade de saúde, qualidade emocional. E nós conversamos aqui há mais de 10 anos a respeito daquela meia dúzia, entre aspas, de causas que estão presentes na gênese, na origem de todas as doenças crônico-degenerativas que apresentamos. Mais cedo na vida ou mais tarde, sempre essa meia dúzia, que não são só meia dúzia, é modo de falar, situações vêm ocorrendo na nossa vida e o que a nossa medicina convencional não dá a mínima atenção. E eu falo para vocês sempre que o melhor caminho para se manter um sistema imunológico íntegro, manter o seu corpo em homeostase, em equilíbrio, é começando pelo que você ingere, pela comida que você escolhe, pela água que você escolhe e toma, porque você consegue controlar uma série desses monstrinhos que, no caso, talvez o mais importante que participa na formação de todas as doenças, que é os radicais livres em excesso, é o estresse oxidativo. E ele nunca caminha sozinho, ele sempre traz consigo a inflamação também crônica silenciosa. Então isso, associado à desmodulação hormonal, ao aumento de resistência à insulina, associado à má nutrição, à desproporção de nutrientes, à carência de nutrientes, vai tornando o seu corpo um local propício para a doença vir habitar e evoluir. Então, falando nisso, eu queria conversar com vocês um pouquinho a mais sobre a qualidade de água que a gente toma. Na semana passada eu conversei com vocês a respeito de um dispositivo, o DIME, o disco mineralizador, e eu estou tão entusiasmado com esse dispositivo que eu acabei tendo um período para dar mais uma pesquisada em relação a tudo isso. E uma coisa impressionante é que esse dispositivo, esse discozinho cerâmico, ele acrescenta moléculas de hidrogênio na água que vamos beber. E isso é de 500 a 1000 partículas por bilhão de hidrogênio na água que a gente vai beber. Olha que interessante. O hidrogênio é o menor elemento químico do universo, por isso que o peso atômico é 1. E por esse tamanhinho dele, ele tem a capacidade de permear qualquer membrana celular. Então ele não entra só na membrana de fora da célula para a célula, mas ele entra nas membranas das organelas que estão dentro das células, entre elas, na mitocôndria, o local que se mais produz radicais livres. Entra também no núcleo, protegendo o nosso DNA, protege o DNA da mitocôndria, prevenindo assim câncer. O interessante é que esse hidrogênio ele tem um poder antioxidante contra o radical livre mais danoso, que é o radical hidroxila, e para o qual os nossos antioxidantes conhecidos não fazem nenhum efeito. Os antioxidantes como a vitamina C, a vitamina E, a vitamina A, o selênio, não conseguem agir contra o radical hidroxila. Então, a importância de ter esse hidrogênio. Aí ele vai agir em todos os radicais livres, mas ele não vai destruir todos os outros, porque nós precisamos de uma quantidade mínima necessária, porque os radicais livres são o nosso primeiro meio de proteção contra agressões por germes. Então, ele vai modular simplesmente os outros radicais, controlando a oxidação, porque nós não queremos acabar com a oxidação, nós queremos controlar o excesso de oxidação. Isso que é pernicioso. E vai destruir justamente o radical hidroxila, que é o mais perigoso, que é o que mais lesa as estruturas, todas as estruturas proteicas, e o nosso DNA, levando às mais diversas doenças. Então, eu achei isso muito interessante nesse aparelhinho, né? E ele é uma coisa que ele consegue fazer coisas que só um equipamento de muita sofisticação tecnológica e um custo muito alto faria. E ele faz isso por um preço muito pequeno. R$ 1 por dia. Então é uma coisa assim apaixonante que eu acho que o governo deveria mandar para todos os lares, né, isso, justamente
no sentido de prevenção de doenças, de melhora da qualidade de vida e melhora também o tratamento dos pacientes já adoentados. Então, é uma coisa muito interessante. Além disso, ele alcaliniza a água em pH acima de 8, ele diminui a tensão superficial da água, tornando essa água mais hidratante. E por ter estudado isso tudo, por ter visto isso tudo, por estar usando isso tudo, como eu falei para vocês, já tinha pacientes em testes antes de eu começar a divulgar isso para vocês. Todos me relatam já diferenças no primeiro, segundo mês de uso, de utilização, na disposição, na energia, no sono, em dores, diminuição de níveis glicêmicos dos pacientes diabéticos. Então é uma coisa realmente muito interessante e muito barata. O Jimmy, esse disco mineralizador, ele é uma coisinha pequenininha, mas muito pequenininha, né? Uma pedrinha assim, como se fosse cerâmica, composta de cristais de rocha e turmalina. Pesa menos de 30 gramas, dá para você pôr no bolso e levar para onde você viajar. Usá-lo para fazer todo o seu café, todo o seu chá, todo o seu suco, a comida que você vai cozinhar com essa água que veio do seu filtro, da sua jarra, que está sendo tratada por esse equipamentozinho, o Jimmy. E ontem eu resolvi fazer um videozinho curto, porque ninguém tem paciência de ficar 20 minutos, né, 25 minutos ouvindo falar disso numa mensagem. Então eu gravei um videozinho de pouco mais de 3 minutos, falando um pouco mais sobre esse dispositivo. Esse hidrogênio que ele libera, com essa capacidade de modular os radicais livres, consegue também permear a barreira hematoencefálica para o nosso sistema nervoso central, nos protegendo contra doenças neurodegenerativas, como Parkinson, como Alzheimer e várias outras demências. Então, é uma coisa muito interessante. Para vocês verem o videozinho que eu gravei no YouTube, vocês vão no Google e colocam assim, Jimmy, por Edmond Saab. Jimmy, disco mineralizador, D-I-M-I. D de dado, I de igreja, M de macaco e de igreja. Jimmy, né? D-I-M-I, por Edmond Saab. Aí você vai cair já no link, vocês podem ver esse videozinho. E não deixem de ver também o folder eletrônico no site do Jimmy, tá ok? Então, jimmy.com.br, aguajimmy, tudo junto, .com.br. Vocês vão lá e vejam os testes que eu estou falando para vocês. É muito interessante isso. Gente, eu tenho muita coisa para falar em pouco tempo e o nosso papo voa. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre infecções crônicas silenciosas e a falta de atenção que nós damos para isso. Mas, para você que está sintonizando agora Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, ficam aqui algumas dicas muito importantes para vocês poderem se adiantar nesse processo. Uma delas é que o nosso meio de contato o e-mail aqui da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Enviem seus e-mails com sugestões de pauta, com dúvidas, que a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chahine, prepara todo esse material com muito carinho, me entrega e assim eu respondo às suas necessidades, eu torno o nosso programa muito mais interativo e lembre-se que a sua dúvida é a dúvida de mais centenas de ouvintes que não têm tempo, que não pensaram em escrever e perguntar, e isso vai ser muito legal. Então, eu aguardo os e-mails de vocês para poder estar usando justamente o papo que vocês estão mais necessitando aí. A outra dica importante é o youtube.com. Vão ao youtube.com, se cadastrem no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior. Tudo que eu estou falando aqui, muita coisa, vocês estão no trânsito, estão trabalhando, não estão tendo tempo de anotar. Vocês podem ouvir tranquilamente todos esses programas, daqui 3, 4 dias, isso vai para o YouTube. Então é youtube.com, Dr. Edmond Saab Júnior. Vocês se cadastrem lá, assistam os vídeos que mais interessam, todos eles têm um título. Comecem a aprender a se nutrir, a se hidratar, controlar os radicais livres, a inflamação crônica silenciosa. Lá tem muita dica para vocês ouvirem e começarem a colocar em prática. A nutrologia do futuro, nutrição funcional, muita coisa, dicas de como se alimentar. Tem o site do simpsaude.com também, que vocês vão aprender ali
sobre um suco detoxificante, que vai ter link para várias entrevistas em rádio, TV, e vocês vão aproveitar bastante coisa também. Então anotem o site também, que é simpsaude.com, sem o BR. Simp é Centro Integrado Medicina Preventiva, saúde junto.com. Então, aproveitem e já deem uns passos à frente, porque logo aí no começo do próximo ano está saindo um novo livro todo. Você já tem o livro Manual do Proprietário, editado 2 vezes em 2010, reeditado, atualizado e revisado em 2017. E vão ter um livro completamente novo, agora em 2019, com muito mais dicas de como manter, de como você aprender a cuidar da sua saúde, de como você poder argumentar com o médico que te cuida, para que você entenda e ele entenda que você tem direito a saber o resultado de tais e tais exames e que você entenda como analisar esses exames ano a ano para ver para que caminho você está evoluindo. Então tem dicas sensacionais. Eu fui pesquisar em todos os trabalhos científicos do mundo, em cada assunto que eu coloquei lá para vocês. Então tem vários assuntos que não tem no primeiro livro. Tudo novo, na parte de água, na parte de nutrologia, na parte de modulação hormonal, na parte de saúde emocional. Vocês vão ter uma grande surpresa nessa parte. Então, vai ser muito legal. E eu queria que vocês chegassem lá já com um grau de conhecimento ao mínimo suficiente do primeiro livro, Manual do Proprietário, e que já está tudo aí no YouTube para vocês, para que vocês pudessem aproveitar e aproveitar muito melhor e muito mais rapidamente tudo isso que eu venho há 2 anos preparando para estar entregando para vocês no começo do ano que vem. Tá ok? Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho, então, sobre uma outra coisa que não tem a mínima atenção da medicina convencional, que é sobre infecções crônicas silenciosas. Né? Essa questão é uma questão já há muito tempo conhecida da medicina, que sabe da associação de diversas infecções crônicas, não é? Que causam doenças. Alguns exemplos que vocês talvez conheçam. Nós sabemos agora que o Helicobacter pylori, ele causa gastrite, ele causa duodenite, ele causa úlcera gástrica, ele causa câncer gástrico. Nós sabemos que a clamídia, ela é uma bactéria que ela lesa a parede interna, o endotélio das artérias e predispõe à formação de placas, a aterosclerose. Então ela participa da gênese do infarto, do AVC, da doença arterial periférica. Sabemos também da associação de diversos vírus causadores de câncer. Um exemplo, o HPV causa câncer de útero, de colo de útero. E grande parte dos pacientes que têm qualquer tipo de câncer, quando nós pesquisamos em laboratório por infecções crônicas, e para pesquisar isso nós pedimos IgG, então eu peço IgG. Por exemplo, pacientes com câncer é muito comum a gente encontrar, se não diria todos os casos, o IgG positivo para Epstein-Barr vírus, para citamegalovírus e inúmeros outros vírus e bactérias. Né? Então esse é um marcador que mostra que essa pessoa foi contaminada no passado por isso. E essas infecções crônicas silenciosas, elas estão envolvidas com inúmeras doenças, inclusive com doenças que nós nem conhecemos ainda as ligações das infecções crônicas com elas. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo para evitar mais esse fator causal de doenças? Absolutamente nada. Nós cuidamos das doenças infecciosas na fase aguda, os sintomas desaparecem e nós consideramos o paciente curado. Mas não é bem isso que acontece. Não é bem isso que acontece e eu vou mostrar para vocês um trabalho muito recente apresentado agora, de poucas semanas atrás, onde se correlaciona pacientes idosos, portadores de herpes simples, tipo 1, que é o herpes labial. Todos, quantos de nós já não tivemos na vida, não é? Mas esses herpes, em quantidade grande, numa forma latente no sistema nervoso central desses pacientes com demência e Alzheimer. Esse herpes, esse vírus lá, chega lá e fica latente lá, porque quando vamos envelhecendo, o nosso sistema imunológico vai perdendo a sua capacidade de policiamento, né, de fiscalização, de proteção. E esses vírus se instalam em tudo que é lugar, essas bactérias, esses germes.
fungos, todos eles, né? Todos vamos chamar de parasitas. E eles alteram, eles causam um aumento pronunciado de proteínas alteradas beta-amiloide e tal, que leva à doença chamada Alzheimer, esse tipo de demência. E nesse estudo mostram que as pessoas que têm um gene que predispõe a essas doenças, essas demências, o Alzheimer no caso, e tem a presença do herpes simples no cérebro, tem 14 vezes maior incidência de desenvolver Alzheimer. Minha pergunta é, o que nós estamos fazendo para cuidar dessas infecções crônicas que estão quietinhas, alojadas e gerando distúrbios enormes no nosso organismo? Alguém conversa com a gente sobre probióticos para melhorar nosso sistema imunológico, prebióticos para nutrir as boas bactérias do nosso sistema imunológico, do nosso microbioma, da nossa flora intestinal. Alguém te modula o sistema imunológico utilizando timomodulina quando necessário, beta-glucana, que é derivada de vários cogumelos. São substâncias que modulam a função do sistema imunológico para nos proteger dessas infecções crônicas. Então, isso deveria estar sendo feito de rotina nas formulações de todos os pacientes, né, durante a vida toda. E outras coisas muito importantes, como biocidas universais. E nós temos aí o ozônio, que é uma oxigenoterapia ativada. Eu sempre falo para vocês da importância da oxigenação, inclusive eu falo que um dos monstrinhos é a falta de oxigênio dentro da célula, não é? Então, a ozonioterapia é uma oxigenoterapia ativada, facílimo de ser aplicada. Nós temos profissionais utilizando no mundo inteiro há mais de 100 anos. Nós temos gente muito capacitada, com cursos aqui no Brasil e fora do Brasil. Talvez seja das terapias a terapia com o menor efeito colateral possível. Eu acredito que as pessoas poderiam periodicamente passar, pelo menos as pessoas de risco, que têm esses IgGs positivos, infecções crônicas silenciosas, né? Uma vez a cada 15 dias, um procedimento que dura 1 minuto para ser feito, um gazinho via retal que vai circular pelo seu corpo todo, e ele tem uma capacidade biocida de matar germes muito grande, além de várias outras coisas, um efeito anti-inflamatório, de estimular a produção de antioxidantes do nosso organismo. Então é uma terapia fantástica, aprovada já em inúmeros países do mundo. Infelizmente no nosso país ainda não é reconhecido, mas que levaria a uma utilização muito menor de antibióticos, a uma geração muito menor de criação de bactérias ultra resistentes que estão nos matando nas unidades de terapia intensiva, porque elas são resistentes a todos os antibióticos, justamente pelo uso indiscriminado que fazemos em qualquer resfriado, em qualquer gripe, em qualquer otite, antibiótico, né, que poderiam ser tratados com outros biocidas universais, como o ozônio, como o dióxido de cloro, que são extremamente seguros, são substâncias que o nosso corpo conhece, oxigênio ativado, cloro, o nosso corpo faz ácido clorídrico, né, e que tem estudos e mais estudos, livros e mais livros, literatura, mas assim, extensíssima no mundo, mas não interessa, porque não são patenteáveis, porque tem custo muito barato, porque iria se diminuir a venda de medicamentos. Então, nós precisamos pelo menos estar informados dessas possibilidades. E essa é uma missão, é um propósito que eu assumi com vocês. E por que não termos um aparelho de ozônio com equipamento de oxigênio, para transformar esse oxigênio em O3, em ozônio, e cada criancinha resfriada num posto de saúde, gripada ou com otite, serem tratadas antes de dar antibiótico, anti-inflamatório, para destruir de novo a flora, para destruir de novo a permeabilidade intestinal dessas crianças. Tratado com 2, 3 sessões dessas, estariam restabelecidos, sem nenhum problema depois de estar contaminando a natureza, de estar eliminando essas substâncias pela urina, e isso acumulando no nosso terreno, acumulando nessa água nossa superficial e na água profunda também, porque isso vai embora pela urina e volta para os nossos corpos. E não é só isso,
volta junto os anti-inflamatórios, voltam junto vários outros medicamentos. Então, eu acho que como tudo está mudando, e eu acredito que tudo vai mudar para muito melhor no nosso país, que inclusive o excesso de sofrimento em todas as áreas faz com que o ser humano acorde, né? Levante a cabeça, olhe para frente, reaja, haja, tome uma atitude proativa para mudar tudo. E nós já começamos a fazer isso, né? E parece que o nosso país começa a fazer isso com toda a força. E o nosso propósito, o nosso desejo é que na nossa área, na nossa medicina também, em pouquíssimo tempo, tenhamos muito mais profissionais na área de saúde, nos ouvindo, nos acompanhando. Isso não significa que nós vamos deixar de usar antibióticos, de usar anti-inflamatórios, de usar nada. Mas nós vamos aprender a usar tudo com bom senso, pela melhor saúde, utilizando a melhor opção para cada ser humano, porque cada ser humano é único, a bioquímica é individual, independente do que a gente vai gerar ou não de lucro para os acionistas das indústrias farmacêuticas, alimentícias e etc. O que importa é o nosso juramento, o que importa é a saúde, e é para isso que nós estamos aqui. Pessoal, nosso papo é uma delícia, nosso tempo voa. Eu queria desejar um abração a todos. Não deixem de ir ao youtube.com, Dr. Edmond Saab Júnior, vejam os programas anteriores. Vejam esse videozinho que eu gravei. Então, vocês vão no Google, colocam assim, Jimmy por Edmond Saab. Aí vai cair lá no YouTube. Vocês vão assistir um videozinho de 3 minutos que eu vou estar informando um monte de coisa para vocês. E o site, para vocês adquirirem esse aparelhinho, que deve esgotar já e só vai ter depois, lá para fevereiro do ano que vem, aguajimmy.com.br. Pessoal, uma ótima semana a todos, um abração. Terça que vem, tamo juntos. Tchau, tchau, pessoal.